Olá, bom dia para você. Campinas confirmou 2 casos de febre amarela em macacos na cidade. Os animais foram encontrados mortos nos bairros Jardim Paineiras e Parque Jambeiro. É a primeira vez que macacos com a doença são encontrados na área urbana. Aqui no Parque Jambeiro, o medo da população é muito grande. Um dos macacos foi localizado numa área de mata, próxima às casas e também do Parque das Águas. Um espaço de lazer cercado de verde usado para caminhadas e outras atividades. E para o José Roberto, saber que a febre amarela está tão perto é mais um motivo de preocupação. Preocupa porque mora na chácara, tudo, não passa defesa sanitária lá, ninguém, entendeu? A saúde está precária também. Entendeu? O medo de pegar a doença é muito grande. Nossa, não tem dúvida. Dá medo porque a gente não sabe o que traz, né, de doença. E a febre amarela é uma preocupação muito grande. Sim, com certeza. Eu vim do lugar, eu estava morando na cidade interior de Minas, mas lá eu vacinei, aí reforcei em Belo Horizonte, né? Aí vim para cá, tô tranquilo, eu e a família. Preocupa até com o cão, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe, o pessoal que passa na rua aí não tem conhecimento, então a gente fica preocupado, né? Mas não é só aqui no Jambeiro que a preocupação aumentou nos últimos dias. Quem mora no Jardim das Paineiras também se deparou com essa situação. Um macaco contaminado também foi encontrado aqui. Por isso, a Secretaria de Saúde de Campinas decidiu vacinar todos os moradores das duas regiões. No Centro de Saúde do Jardim Boa Esperança, na área do Paineiras, o cartaz na porta já informa da disponibilidade das doses. Antes, em apenas um dia. Agora, de segunda a sexta. A procura ainda está pequena, mas isso deve aumentar nas próximas horas. A garantia é que os estoques estarão todos disponíveis e que não vai faltar doses para ninguém. E o repórter Felipe Pereira está ao vivo na Prefeitura de Campinas e vai falar com a gente agora. Ele tem mais detalhes aí sobre esse assunto, que é super importante, né, Fê? E quais são as orientações para quem quer se vacinar? Bom dia. Oi, Ivan, bom dia para você e para quem acompanha o VTV da gente. Assunto extremamente importante, ainda mais em um momento que a região de Campinas, até mesmo a região de Jundiaí, vive esse medo novamente da febre amarela. A orientação básica para quem vai procurar os centros de saúde é que todos eles estão recebendo doses da vacina de febre amarela. Já existiam essas doses anteriormente, mas em muitos postos era apenas em um dia específico, geralmente entre quarta e quinta-feira. Por exemplo, no Boa Esperança, que nós mostramos aí, a vacinação acontecia na quinta-feira. Agora acontece de segunda a sexta e nos postos de saúde, que acontece em alguns locais. Em alguns locais é de segunda a sexta. É bom reforçar isso, pelo menos no Boa Esperança que nós acompanhamos lá, tá lá de segunda a sexta. Em algumas unidades também é apenas por dias específicos. Por isso que você deve entrar em contato com o centro de saúde do seu bairro para poder saber mais. Fato é que doses tem para todos os centros de saúde. Nas regiões principais, Jambeiro e a região do Paineiras, a dose foi aumentada um pouquinho, a quantidade enviada foi aumentada um pouquinho, justamente por conta dessa preocupação toda. Quem vai falar mais sobre isso é o Ricardo Conde, veterinário do Departamento de Vigilância em Saúde, que está aqui ao meu lado e conversa ao vivo com a gente aqui. É sempre bom e importante reforçar que todo mundo deve procurar a vacina, mas existem alguns casos específicos, né, Ricardo? Bom dia. Perfeito, bom dia. Acho que é importante a gente ressaltar que aquilo que a gente chama de episootia de febre amarela tem ocorrido desde o começo do ano, desde o mês de abril. A gente detectou à época, então, animais da espécie bugio mortos com a infecção e mais recentemente, na última semana, a gente teve a informação de 2 saguis, também positivos para febre amarela, o que nos reforça e nos coloca novamente em alerta no sentido de o sagui é um animal que, diferentemente do bugio, ele tem por hábito frequentar áreas de mata, no entanto, ele também frequenta a malha urbana. Então, a hipótese que a gente imagina para essa situação é que o sagui foi infectado na área silvestre, ainda é o ciclo silvestre da doença, e veio a morrer na área urbana. Mediante essa situação, a gente reforça a orientação para que qualquer morador da cidade de Campinas, com mais de 9 meses de idade, que ainda não tenha sido vacinado contra a febre amarela, que o faça procurando um centro de saúde do seu bairro, da sua região. Por exemplo, eu já tomei a vacina quando teve aquele boom de casos em Sousas. Não preciso tomar de novo? Não, não é necessário. Na verdade, o que é preconizado hoje pelo Ministério da Saúde é que a dose seja feita unicamente uma vez na vida. Então, quem já tomou anteriormente, esse ano ou em qualquer época da vida, não é necessário tomar uma dose de reforço.
Agora, Ricardo, a gente tem falado tanto sobre o macaco não é o vilão da história, é tão vítima quanto a gente. Não tenha dúvida, o macaco tem sido estigmatizado, tem sido inclusive morto eventualmente por pessoas que têm uma ideia equivocada quanto ao ciclo da doença, e vamos deixar claro que quem transmite a doença é sempre um mosquito e não o macaco. O macaco é tão vítima quanto o humano, e é importante dizer também que o macaco ele tem um papel de sentinela. O que isso significa? Ele propicia a vigilância, a detecção precoce de uma área de transmissão. Então, quando o macaco morre, a gente manda o material para análise laboratorial e positiva para a febre amarela, nos indica que naquele local está havendo a circulação do vírus. Então, o macaco, além de não ser um transmissor direto da doença ao humano, ele é um importante sentinela. Quem, por exemplo, encontrar um macaco que está debilitado ou está doente, deve acionar o Departamento de Proteção Animal, né? A unidade de vigilância de zoonoses é o serviço do Departamento de Vigilância responsável pelo recolhimento de macaco morto. Então, todo macaco morto encontrado ou em área urbana ou em área rural deve ser notificado através do telefone 3245-1219. A equipe da UVZ vai deslocar uma viatura até o local, recolher o animal, colher material de vísceras e enviar ao laboratório para teste diagnóstico. Só para a gente finalizar então, Ricardo, a febre amarela é uma doença perigosa, mas como a gente estava até conversando fora do ar, não é o humano que está transmitido ao animal, é o animal que tem transmitido ao humano. Então, não há uma necessidade de uma preocupação, pelo menos de um desespero tão grande. Preocupação sim, mas desespero não. Muito interessante a tua colocação. Na verdade, assim, a gente vive um momento de alerta, sim, mas o ciclo estabelecido é aquilo que a gente chama de ciclo silvestre. Ou seja, o hospedeiro é o macaco, o mosquito implicado é um mosquito adaptado ao meio silvestre, não ao meio urbano. A gente não tem o ciclo urbano da doença instalado. No entanto, é fundamental que a população de Campinas como um todo procure a vacinação, faça a imunização, porque as áreas rurais e de mata com as áreas urbanas, hoje elas se confundem muito. Você pode estar numa área estritamente urbana e ter próximo a ela uma área de mata, né? E frequentar essa área de mata. Então, ainda que a transmissão ocorra na área silvestre, é importante que a população como um todo esteja vacinada. Ricardo Conde, muito obrigado pelas informações aqui no VTV da gente. A gente está fazendo esse alerta com relação à febre amarela de novo, né? No começo do ano também foi aquele quiprocó todo que você acompanhou também na região de Sousas e até mesmo em algumas cidades aqui da região, porque a nossa região já teve casos de mortes de pessoas por conta da febre amarela. Mas na mesma situação que o Ricardo acabou de comentar, não foi o humano que contraiu a doença, foi um animal que contraiu a doença e passou ao ser humano. E mais uma cidade da nossa região agora também tem um caso de morte, que é Itatiba. Itatiba confirmou ontem à noite a morte de um homem de 75 anos por febre amarela. Esse homem morava na zona rural, na divisa entre Itatiba e Jundiaí. Até por isso, para quem mora em Itatiba, é bom reforçar que todas as unidades de saúde daquele município estão atendendo e fazendo a vacinação de forma efetiva e direta das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E aí você deve procurar a unidade de saúde mais próxima aí do seu bairro. Só para você ter uma ideia também da situação, em Jundiaí mesmo, a prefeitura também está fazendo a imunização de toda a população. Criou até outros pontos de vacinação em pontos turísticos da cidade para justamente poder ampliar a cobertura vacinal lá no município. Em Jundiaí também há casos de febre amarela registrados com morte de macacos e também há casos em seres humanos. Então, é um alerta geral. Louveira teve morte, Paulínia teve morte, outras cidades aqui da nossa região também, infelizmente, pessoas acabaram morrendo por conta da doença. Então fica o alerta. Para você que está em Campinas, todo mundo deve procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa. Quem mora na região do Jambeiro e região do Paineiras, os centros de saúde estão com uma espécie de mutirão, entre aspas, para poder imunizar, estão com doses a mais e a garantia da prefeitura é que essas doses vão durar e todo mundo que for procurar vai ser imunizado. É com você, Van. É isso aí, Fê. A prevenção é a vacina, né? Não custa nada.